Nós estamos diante de um embate muito forte entre Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, expondo esse racha na direita. E eu vou além. Nós estamos diante de uma verdadeira guerra que vai se iniciar entre Bolsonaro e Tarcísio, porque é o velho bolsonarismo conflitando com o novo bolsonarismo que está surgindo. Tarcísio de Freitas está ocupando o espaço da liderança na direita deixado por Bolsonaro, que está tendo seu capital político sendo deteriorado de uma forma muito acelerada. Eu tô surpreso com relação a isso. Tarcísio de Freitas fez um discurso na reunião do PL sobre a reforma tributária, o Bolsonaro o interrompeu e o Tarcísio foi vaiado. Esse movimento de embate vai ficar cada vez mais acentuado e eu acredito que o Bolsonaro vai ser derrotado pelo Tarcísio. Na sua opinião, o que representa esse embate de Bolsonaro e Tarcísio? Quem vai ser o vitorioso? A direita rachou, na sua opinião? Bolsonaro errou ao não apoiar a reforma tributária? Deixe seu like se você gosta de ver esses embates do Bolsonaro e se inscreva no canal. A direita, pessoal, como nós falamos aqui, ela rachou. Rachou completamente porque não existe união em torno do Bolsonaro e muito menos solidariedade. Nós falamos que isso iria acontecer lá em fevereiro, né? Por aí. Link aqui no card, nesse vídeo. Que nós falamos, Bolsonaro e Carla Zambelli não vão ter solidariedade de ninguém quando eles começarem a serem caçados. Porque há uma disputa pelo capital político dessas pessoas, pelos votos. A cassação do Bolsonaro deflagrou essa corrida pela herança do Bolsonaro. E nós temos vários postulantes. Michele, Flávio, Romeu Zema e o Tarcísio de Freitas, que saiu na liderança. E é por isso que o Bolsonaro tá tentando abafar, assim como os bolsonaristas, de todo o modo, o Tarcísio de Freitas, porque ele está ocupando rapidamente o espaço deixado pelo Bolsonaro. E o PL não quer isso, porque a deterioração do capital político do Bolsonaro atrapalha os planos do PL. E nós falamos que isso iria acontecer. O Tarcísio, ele é o novo bolsonarismo. Ele é o neo-bolsonarismo e o Bolsonaro é o velho. O Tarcísio é aquele bolsonarista menos radical, menos virulento, que ataca menos as instituições republicanas ou não ataca, diferentemente do Bolsonaro. Só que esse posicionamento do Bolsonaro, do bolsonarismo radical, não vence eleições majoritárias, como a presidência da República. E o Tarcísio pensa na presidência, então ele tem que dar uma acalmada no discurso. E esse discurso do Tarcísio agrada o mercado, agrada a direita mais light. Por isso que ele está sendo colocado na posição de liderança, fazendo com que o Bolsonaro seja a página virada. E é por esse motivo, vendo o isolamento do Bolsonaro, que foi feita a reunião do PL, que o Tarcísio foi vaiada. Essa reunião do PL foi para mostrar, ou melhor, foi uma reunião de urgência do Valdemar Costa Neto para tentar reviver o poder político do Bolsonaro. E nessa reunião tinha gente muito importante, praticamente o PL todo. Tinha senadores, deputados importantes, até mesmo governadores foram chamados. Uma reunião para mostrar união do partido em torno do Bolsonaro e para mostrar ainda que ele possui relevância e capital político e não que seja uma página virada, conforme foi dito pelo Lauro Jardim, que é um colunista do O Globo. Só que essa reunião, pessoal, ela foi um fiasco. Deu tudo errado. Principalmente a posição do Tarcísio, que foi vaiado. Mas o que é importante nós notarmos é que o PL também percebeu o isolamento do Bolsonaro em relação à classe política, percebeu a falta de mobilização nas redes sociais pelo Bolsonaro e a pouca mobilização da população nas ruas no dia que o Bolsonaro foi cassado. E nós falamos que o Valdemar Costa Neto ele quer um Bolsonaro que não é o Bolsonaro adequado para o atual estado do bolsonarismo. E ele escanteou o Carluxo. Sem Carluxo não existe Bolsonaro. Valdemar Costa Neto cometeu um erro, link aqui no card. E ele, Valdemar Costa Neto, acelerou a deterioração do capital político do ex-presidente. Foi um erro. E sem o Bolsonaro com capital político, não existe o plano do PL de fazer uma bancada 20% maior. Porque o PL acredita que a cassação do Bolsonaro poderia beneficiar o ex-presidente, aumentando assim a solidariedade ao redor do Bolsonaro, fazendo uma vítima do sistema, puxando votos para os candidatos que o Bolsonaro vai atuar como cabo eleitoral, fazendo com que o PL 2026 aumente a bancada para 120 parlamentares, aumentando já em 2024 nas eleições municipais a quantidade de prefeituras passando de 1.500. Só que, sem o Bolsonaro com capital político, todo esse plano vai para o vinagre e o PL está gastando muito dinheiro com o Bolsonaro e apostando tudo nessa estratégia. Mas, como nós falamos, o Bolsonaro, para manter o seu capital político, ele precisa ter uma posição de liderança, que hoje ele não tem. E no primeiro teste de liderança do Bolsonaro, ele fracassou, que foi o teste da reforma tributária. O Bolsonaro,
ele fez uma leitura completamente equivocada da situação. Porque ele foi derrotado. Ele insistiu em uma posição a respeito da reforma tributária que não era condizente. O Tarcísio de Freitas percebeu, ele estava também contra a reforma. Estava travando, mas no início da semana o Tarcísio percebeu, opa, eu vou ser derrotado, então o que eu vou fazer? Vou me reunir com o Haddad, vou mudar minha posição e assim eu saio vitorioso, mostrando que eu sou alguém que gosta do diálogo, que pode rever a posição, que aposta na política. E ele virou o queridinho do mercado, claro, porque a reforma tributária é apoiada pelo mercado. E aí o Bolsonaro ele ficou isolado numa posição contrária, ou na posição de oposição, começou a falar de comunismo, um monte de asneira que foi rebatida, tentou mobilizar a bancada do PL para adiar a reforma, a proposta jogando lá para depois do mês de agosto, o que não iria ser votada, né? Porque se a reforma ficar para depois do recesso, ficasse para depois do recesso, ela não seria votada. Seria o funeral da reforma, seria completamente enterrada. Mas o Bolsonaro fez a leitura política equivocada, não mudou a posição, e aí viu o Tarcísio emergir completamente, deixando o Bolsonaro transtornado com a foto que ele Tarcísio, tirou com o Haddad. Segundo informações da Andréa Sadi. O Bolsonaro ficou furioso com o Tarcísio de Freitas pela posição adotada pelo seu ex-ministro. Vários bolsonaristas no PL também ficaram revoltados, claro, porque o centro da direita começa a se deslocar do PL para os republicanos. Ou pelo menos pro Tarcísio. O Tarcísio não é do PL. O Tarcísio é do Republicanos. O Romeu Zema é do Novo. Então, pera lá. E aí, como que vai ficar a nossa posição aqui? Começa a haver um problema. E aí, quando o Tarcísio foi discursar a favor da reforma tributária na reunião do PL, o Bolsonaro interrompeu e falou, não, pera lá, reforma do PT. Não, pera lá, os deputados precisam discutir mais isso aí. Não pode ser votado hoje. Tem que ser discutido. E aí o Tarcísio começou, não, mas veja bem, é uma narrativa, porque se a gente não apoiar, vai parecer que a esquerda apoiou, então não foi uma vitória da direita. Aí o Tarcísio começou a ser vaiado pelos bolsonaristas, começou a bater boca com o deputado. Um show de horrores, mostrando desespero, mostrando isolamento e mais ainda, o início de uma disputa que eu tenho falado pra vocês, vai ser uma guerra entre o Tarcísio de Freitas e o Bolsonaro. Entre o novo e o velho bolsonarismo. Os bolsonaristas querem serem contras ou se posicionaram contra a reforma da reforma tributária para manter os embates com o governo. Mas isso é uma tolice. O Bolsonaro ele não precisava ter marcado tão forte a posição dele. Ele poderia ter marcado uma posição assim discreto, já marcou. Não precisava no dia da votação reforçar a posição para ser derrotado, como foi. Mas eles só fizeram isso, como nós falamos no vídeo, em vídeo recente, link aqui no card. O Eduardo Bolsonaro atacou o Tarcísio de Freitas de modo sistemático para demarcar uma posição contra o Tarcísio e não contra a reforma. Porque essa sensação, esse sentimento anti-Tarcísio já está rolando há um certo tempo no bolsonarismo. Então qual é o lance? Vamos marcar uma posição contra o Tarcísio de Freitas para mostrar que ele não é a liderança do bolsonarismo, ele é contra o bolsonarismo. Mantendo assim o Bolsonaro como protagonista da direita, enquanto o capital político dele se deteriora. É impressionante esse movimento de destruição do Bolsonaro. Falamos que ele estaria acabado. Nós falamos aqui no canal. Me escutem. Ou pelo menos mandem para a galera do Globo, da Veja, do Metrópolis, do Estadão. Não antagonista não. Não antagonista não, porque esses caras aí são caso perdido. Mas nós acertamos mais uma vez o que iria acontecer. Os vídeos estão aí. Tá tudo registrado.